muito bem-vindos à nova série e às novas tipo de entrevistas à conversa. E nós hoje estamos aqui à conversa com Luís Perfeito, o treinador mais conhecido nas redes sociais como Joga Simples. Joga, desde já, um obrigado por te participares aqui no primeiro episódio. Como é que tu estás, amigo? Tudo, olha, em primeiro lugar, deixa-me agradecer o teu convite, Ruben. É sempre um prazer estar num espaço em que eu principalmente gosto da pessoa, gosto também do conteúdo, e estou sempre disposto a ajudar também as pessoas no que diz respeito à criação de conteúdos. Por isso, da minha parte, obrigado. Primeiro é um obrigado e é um prazer estar aqui contigo. De nada, Joguinha. Eu é que agradeço o facto de teres aceito o convite. Como eu já te tinha dito publicamente, não é? Eu gosto muito do teu trabalho e de ti, da tua própria pessoa, e agradeço mesmo também as palavras. Joguinha, o podcast Ok. vai resumir, ou a entrevista vai resumir em algumas perguntas profissionais, algumas perguntas pessoais, alguns hobbies, assim mais umas curiosidades. Uma questão, e a primeira questão é: tu vais voltar ao treino? Tens Certo, saudades disso? Como é que tu prevês o futuro? certo. Essa, essa é uma pergunta extremamente difícil porque eu nunca sei a resposta, porque vai sempre depender do contexto da situação, ou seja, a tua fase da vida privada e profissional, e depois tens a fase do treino, porque o treino, para a minha realidade, não é uma situação profissional, percebes? Então tenho que juntar muito aquilo que é a minha situação profissional, a minha vida pessoal, em termos de acompanhamento do meu filho, o tempo de estar em casa e com a minha mulher. Isso é uma pergunta muito difícil. Eu não estou a dizer, não, não vou mais voltar ao treino, ou então dizer, não, não, vou voltar ao treino já na próxima temporada. Não, eu fiz uma pausa neste ano que, infelizmente, fomos afetados pelo Covid-19 e foi uma pausa já esperada. E depois este ano eu tomei a decisão de não voltar ao treino, porque essa decisão foi tomada após alguns convites que eu recebi para voltar ao treino e eu recusei devido à minha situação pessoal, tá? Pessoal. Já não tem nada a ver com o âmbito da situação profissional. Foi uma coisa pessoal, familiar, no acompanhamento também ao meu filho, que tem 14 anos, e também o contexto por parte dos clubes que me fizeram o convite não veio ao encontro daquilo que eu quero numa possibilidade de regresso ao treino. Portanto, eu não te vou dizer se vou ou se não vou. Vai depender de muitas coisas, de muitos contextos. Muito bem, claro, e cada coisa tem o seu momento Não é? para acontecer, não é? Tens toda a razão nisso. Uma curiosidade que eu não sabia, por acaso, mas tu já foste jogador de futebol, Joguinha. Já fui jogador. Eu tinha o sonho de criança, não é? Mas era um sonho de criança que no meu tempo, não estamos a falar desta nova geração de miúdos que conseguem fácil chegar a um departamento de futebol sénior, porque agora as equipas B, já os sub-23, eu sou de uma geração muito mais antiga, em que realmente a dificuldade era enorme, mas o meu sonho de ser jogador nunca esteve dentro de mim, porque eu sempre fui, como eu hoje costumo falar, eu sempre fui um jovem dinâmico, estás a perceber? Eu gostava muito de outras coisas na vida, para além do futebol. Mas claro que a bola nasceu comigo e eu comecei a jogar futebol desde muito cedo, desde os meus 7 anos, nas escolinhas Jaime Garcia, no Boa Vista, e depois acabei a minha carreira aos 25 anos, também com alguns problemas pessoais, mas lá está, o contexto é muito importante. Eu com 25 anos ganhava um bom dinheiro no desporto, mas não numa situação profissional, e trabalhava numa situação profissional. E eu decidi acabar porque foi o ano em que eu casei, e quando casei as coisas mudam muda, ou seja, tu sais de casa dos teus pais, estás habituado a uma forma de viver e vais morar com a tua mulher, não é? E então o estilo de vida muda. E então o que é que faz mais falta? É o ambiente familiar, o que vai pesar, é continuares a jogar futebol numa forma semi-profissional, porque tu tens o teu ordenado, tens os prémios da vitória, do empate, em que dava-me um estofo grande, dava-me, porque era um suplemento, mas eu decidi que no contexto onde eu estava a jogar, que hoje equivale a uma elite do Porto, uma antiga terceira nacional,
nesse contexto eu preferi o lado familiar e então por volta dos 25, 26 decidi acabar com o futebol. Só que depois aos 30, passado 4 anos, 5 anos, é quando eu tiro o primeiro nível de treinador de futebol. Portanto, foram 20 anos a jogar futebol e agora estou há 10 anos no treino como treinador. Olha, isto até parece combinado, mas não é. Mas não é combinado, mas tu até referes aí a um ponto em que eu ia te fazer essa pergunta, ou seja, a nível dos cursos, tu é conhecido que e que tens a licença nível 2, ou seja, equivale ao nível B da UEFA. Certo. Tu prevês no futuro tirar o curso de nível 3? Não, para já está completamente fora do enquadramento eu tirar o nível 3, porque acho que tem que haver um seguimento de um trabalho. Mas deixa-me enquadrar rapidamente a situação dos cursos de treinador, porque muita gente quer, pode e entra no mundo do treino, mas depois ao longo dos anos vai-se a perceber que afinal as coisas não são tão bonitas como as pessoas pintam. Ou seja, para teres uma noção, eu quando vou tirar o nível 1 de treinador, eu já conhecia muita gente, não só pelos 20 anos de jogo, mas também quando eu tirei o nível 1 eu trabalhava numa rádio, que era a rádio NFM, que fazíamos relatos de jogos de Primeira Liga. Eu era o responsável pelo departamento de comunicação da rádio, departamento de multimédia, e também era o responsável pelas acreditações nos estádios, ou seja, eu falava com os clubes, pedia as linhas de acesso para a rádio e fazíamos os relatos. Na rádio trabalhava o Rui Quinta e o Miguel Leal. Rui Quinta, que foi campeão no Porto 2 anos com o Vítor Pereira, e o Miguel Leal, que recentemente treinou clubes como o Boa Vista, treinou também Gil Vicente, Penafiel e por aí fora. Portanto, eu entro no treino com alguma ajuda, auxílio, até porque o Rui Quinta era o diretor dos cursos da ANTF, que é a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. E eu tiro o nível 1, em que eu não tinha nenhuma experiência do que era o modelo de jogo, as transições ofensivas, defensivas, as organizações, nada, não sabia nada. Eu tinha a minha visão de jogador de futebol, que é uma visão completamente individualista. E quando eu entrei no nível 1, eu tive esse suporte, porque o diretor de cursos já era meu amigo. E tirei o nível 1. Depois, eu quero que as pessoas percebam, quando tu tiras o nível 1, tu és obrigado a fazer um estágio de 1 ano num clube. E mais uma vez fui parar a um clube em que o coordenador da formação foi meu treinador nos séniores. Ou seja, mais uma vez eu entro num clube para fazer um estágio com pessoas que eu já conheço. Ou seja, o meu enquadramento é um pouco diferente da esmagadora maioria das pessoas que nunca jogaram futebol e querem tirar cursos de treinador. E vou ter dificuldades à frente. Eu acabo o nível 1, faço o estágio no Padroense, na formação nos juvenis, e depois fiz o estágio e fui ter com o coordenador porque eu queria treinar uma equipa como o treinador principal. E eu vi que eu, como adjunto, não seria tão útil, porque eu queria liderar, queria falar com o jogador, queria colocar as minhas ideias, e quando eu acabei o estágio, disseram que não havia espaço para mim. Eu acabo por ser do Padroense e vou para o Candal como treinador principal. Logo, no meu na estreia, primeiro ano como treinador principal, fui para o Candal. E aí depois despertou. Os meus caminhos foram-se cruzando entre Candal, Salgueiros e regresso mais tarde ao Padroense. Foi quando eu tirei o nível 2. Ou seja, é este o enquadramento. Tu estás a trabalhar, mas queres estudar mais, e então vais tirar o nível 2, e fui tirar o nível 2 para a Associação de Futebol do Porto, em que o diretor, o Sérgio Ribeiro, o diretor de curso, é filho do Lobato, que é presidente do Coimbrões, ex-presidente do Coimbrões, quando eu joguei no Coimbrões. Portanto, o próprio Sérgio Ribeiro ia ver os meus jogos, que é o diretor de cursos da associação. E então eu já conhecia as pessoas, que é um trabalho mais facilitado. Terem o nível 2, que o nível 2 dá-te acesso aos campeonatos nacionais. Podes ser treinador de um campeonato de Portugal, treinador principal, ou treinar os nacionais na formação. Eu acabo por sair do Padroense e vou para os séniores do Vilanovense. Tive uma experiência, um ano desportivo nos séniores do Vilanovense, que me fez crescer como treinador principal, que me fez crescer muito, e eu com o nível 2 regresso ao Padroense, depois dessa experiência dos séniores, regresso ao Padroense para o Sub-19 Campeonato Nacional de Júniores. E aí sim, o nível 2
foi importante para este ingresso nos campeonatos nacionais da formação. O ciclo acabou no Padroense e eu tinha treinos às 5 da tarde, por isso eu tinha que estar no estádio às 4. Os treinos acabaram, o ciclo acabou também devido à minha situação profissional, porque eu trabalhava com um agente FIFA, ele permitia que eu às 4 da tarde estivesse no estádio para treinar, só que depois eu saio dessa empresa, do agenciamento, vejo-me no desemprego e falo com o clube, não há condições de estar aqui às 4 da tarde, porque a minha situação profissional é esta. E quando eu saio do Padroense, eu disse, não, próximo ano é tipo um ano sabático, vou descansar, vou utilizar redes sociais para comunicar. E apareceu o Covid. Agora, neste ano nós estamos, eu não vou tirar o nível 3. Porquê? Porque eu não tenho um trabalho que dê seguimento a eu ir estudar o nível 3, em que financeiramente também me obriga uma despesa a rondar os 3.500 euros. Portanto, mais uma vez, o contexto é sempre importante para aquilo que tu podes e queres fazer no futuro. Acho que peço desculpa não ter sido muito longo, mas eu tenho que enquadrar as pessoas, percebes? Mas não te preocupes com isso, porque é bom ouvir a tua explicação. Vamos fazer assim, deixa-me só para eu perceber se consegui encaixar o que tu disseste e ver se é o que eu vou dizer, se é o que tu estás a querer passar a mensagem, que é, tu gostavas e pretendes, ou pretenderias, para tirar o nível 3, caso estivesses contratualmente ligado a um clube. Claro, porque o enquadramento é esse. Não é qualquer um que quer tirar o nível 3, ou seja, eu quero tirar o nível 3, calma, há requisitos para isso. Tu, para tirares o nível 3, tu tens que ter 2 anos como técnico principal nos campeonatos nacionais na formação, ou 2 anos como técnico principal do Campeonato de Portugal de Séniores. Ou seja, eu reúno esses requisitos. Se eu quisesse me candidatar ao nível 3, eu posso. Agora, nem toda a gente o pode fazer, estás a perceber? Ou seja, eu tenho condições, mas eu não vou fazê-lo porque no futuro, no imediato, a curto prazo, não tenho indicadores que me levem a querer fazer o nível 3, percebes? Desde esse momento em que deixas de treinar, deixas o campo, digamos assim, qual é que foi a reação do teu filho e da tua mulher, ou seja, da tua família, quando tu contaste, digamos assim, que ias começar a fazer live streams, a começar a fazer vídeos? Qual é que foi a reação? Pronto, há outro enquadramento sobre isso, há outro enquadramento. E eu criei o meu canal no YouTube, vai fazer para aí 5 anos. E na altura eu criei o canal do YouTube e o meu canal era sobre jogadores de futebol. Eram vídeos, aqueles os best moments, os highlights. E eu trabalhava numa empresa de agenciamento de jogadores de futebol e nós tínhamos acesso a softwares em que tínhamos as imagens dos jogos completos. E eu comecei o meu canal assim. Portanto, a minha família sabia que eu tinha um canal no YouTube e que fui sempre fazendo vídeos sobre jogadores. Só que eu nunca dei a cara. Porquê? Porque tu és treinador de uma equipa e o seres um youtuber, entre comas, não é bem visto perante os jogadores. Porque o YouTube é para aquelas palhaçadas e não para coisas mais sérias. Sempre foi uma plataforma de palhaçadas e não coisas mais sérias, e a minha exposição poderia ser prejudicada. E estava no treino e tinha o meu canal no YouTube. Até que houve uma fase que eu estava nos séniores do Vila Novense, e quando eu vim embora dos séniores do Vila Novense e tive um período de 3 meses sem competir, à espera da nova temporada, eu disse, não, vou dar a cara. Pá, eu tenho que quebrar o gelo, principalmente em Portugal. Um treinador de futebol pode estar no ativo, mas pode também usar um canal de comunicação. Eu vou falar sobre futebol. E dei a cara no YouTube. Antes de ingressar no Campeonato Nacional de Júniores no Padroense. Portanto, eu dei a cara e fui à luta. E a minha família sempre me apoiou. O meu filho um pouco mais envergonhado, porque está a crescer e está a ver o pai sendo streamer ou youtuber, ele sempre envergonhado. Mas a minha mulher levou isto sempre numa de, ok, é um hobby, porque a minha mulher não vê este tipo de trabalho como uma coisa séria, sabes que a minha geração ainda não, tem alguns problemas em ver que os empregos digitais podem ser uma coisa de futuro. E eu comecei a namorar e não havia telemóveis, tá? Não havia telemóveis. Portanto, eu tinha que chamar, eu se quisesse falar com as minhas namoradas, tinha que pegar no telefone de casa e ligar o 22, que é aqui. Portanto, e quando ligava, atendia ao pai, eu pronto, já foi. É o fim, tinhas que ligar a outra, não é? Portanto, alguma dificuldade em perceber esta situação. Só que
E eu no Padroense, eu sempre instruí o meu plantel de que o facto de tu seres streamer é um trabalho igual a qualquer outro. O problema é que tens uma exposição diferente. Se eu trabalhar no McDonald's, só as pessoas que lá vão é que sabem que eu trabalho lá. Se eu trabalhar na Twitch, o alcance também é verdade. Só as pessoas que vão à Twitch é que sabem que eu trabalho lá. Mas o problema é que tu fazes streams na Twitch e a tua imagem vai aparecer no Google, no motor de busca, vai aparecer nos Facebooks, nos Instagrams, no Twitter, e cria aí um engajamento que depois as pessoas vão saber quem tu és. Mas eu sempre tive esse cuidado de moldar o meu plantel para essa possibilidade. Até que eu saio do YouTube, porque a minha comunidade faz-me um convite para a Twitch, e eles disseram, joga, vais para a Twitch, porque na Twitch tu podes passar as imagens televisivas da Sport TV, da RTP, e não tens problemas com direitos autorais, porque no YouTube o meu trabalho ficava muito limitado, porque eu falo sobre futebol, para eu fui para a Twitch. Em termos de rentabilidade, a Twitch dá-me mais dinheiro do que o YouTube, o que para o ambiente familiar também é muito mais importante, porque traz outra estabilidade, estabilidade entre aspas, não é? Mas traz outro tipo de conforto que eu posso dar à minha família. E isto é o caminho faz-se caminhando, é como se aquele provérbio chinês, o caminho faz-se através do primeiro passo. E os tempos vão evoluindo, a minha mulher vai também percebendo a situação, o meu filho já com 14 anos é um jovem dinâmico que eu tento controlá-lo, também vai crescendo e vai vendo o pai, mas eu digo-te uma coisa, o meu conteúdo acaba por ser um conteúdo, e tu vês o meu chat, imagina, eu tenho 100 pessoas, ou tenho 600 pessoas, e se tu estiveres no meu chat, vês que os comportamentos são comportamentos dignos, não é? Às vezes aparece um jovem dinâmico aqui e ali, em que leva um banzinho, um time-out, é normal, mas o meu conteúdo consegue ser um pouco diferente. Eu não falo da FM, porque a FM todos fazemos e todos fazemos à nossa imagem. Mas realmente quando se fala sobre futebol, eu tento passar uma instrução daquilo que eu aprendi e opinar de uma forma diferente, com um discurso mais coletivista e não individualista. E por isso a minha família vai também percebendo a forma que eu estou nas redes sociais e na Twitch. E vai-me apoiar sempre, porque é a minha mulher e o meu filho. Por isso o apoio será sempre... Claro, e isso é positivo, até porque, lá está, fazendo o que se gosta é bom, né? Porque estás a fazer algo e a produzir algo que tu gostas e que sabes que vais gostar do que estás a fazer, e vais estar a ter esse apoio ou esse mesmo suporte, é bom para ti. Agora tens é que também, lá está, ter... Olha, se tu encontrares o equilíbrio em tudo o que tu fazes na vida, e através do equilíbrio tem que haver sempre cedências de ambas as partes, tu vais ser muito mais feliz. Porque tu sabes que eu só stream à noite, e se for preciso só stream 2 horas. Porquê? Porque no dia a seguir tenho que ir passear com a minha família. E aí está o ponto de equilíbrio. Claro, é super importante teres esse próprio equilíbrio, e é como tu falas, e bem, é muito importante tu teres o tempo para a tua família, para as pessoas que te apoiam, que tu gostas da tua pessoa, e não só. E eu aprecio muito, muito o teu trabalho. Mas, Joguinha, porquê Joga Simples? Olha, isso lá está, isso surgiu na altura que criei o YouTube. Porque no meu tempo houve um comercial da Nike, um spot publicitário da Nike, que entrava o Ronaldinho Gaúcho, o Roberto Carlos, e esse comercial da Nike chamava-se Joga Bonito. Tá? Portanto, houve uma referência que o Joga Bonito. E eu queria algo idêntico, o Joga Bonito, algo idêntico. E eu, como estou ligado ao futebol, tanto como jogador e agora como treinador, eu estava com joga, sei lá, joga qualquer coisa, e no treino, os meus treinadores old school, os velha guardas, em todos os treinos, joga simples, caramba, joga a 2 toques, 2 toques, joga essa merda simples. E eu, essa palavra, hoje em dia tu vês na televisão, e muita gente diz, a equipa está a jogar simples, ou a equipa tem que jogar simples. Mas quem me influenciou foi o Joga Bonito, com esse spot publicitário da Nike. E o Joga Simples é uma coisa que sai muito do futebol. Exato, é usual. É exato. usual, e eu peguei no Joga Simples e coloquei no meu canal no YouTube, procurei perceber se havia outros canais com o mesmo nome, tanto no Instagram como no Twitter. O Instagram ainda não existia, foi Facebook e Twitter, o Instagram veio mais tarde,
e percebi que havia um espaço para o nome Joga Simples, e foi a partir daí. Joga bonito, experiência lá no futebol, no treino, joga simples, joga a 2 toques e ficou Joga Simples. Exato, e joga simples, até é um Joga simples. nome, uma palavra, aliás, que até se fica na cabeça, fica no ouvido, joga simples. É bastante usual, né? Como a gente está a falar. Uma questão, Joga. O teu canal, lá está, é da análise, da tua análise dos jogos, é do FM, é de futebol, basicamente é as tuas aulas, entre aspas, de futebol, mas achas que canais de análise, ou mais dedicados ao futebol em si, digamos assim, poderão vir a aparecer cada vez mais? Mas isso é o que eu quero. Isso é o meu desejo. Eu ando há anos, já há anos, as pessoas que me seguem sabem que o meu discurso é sempre o mesmo. Quem me dera que os canais na Twitch, no YouTube, pegassem no jogo, na essência do jogo dentro das 4 linhas, e dessem a sua opinião, porque todas as opiniões são válidas. Não me venham dizer que eu não percebo nada de futebol, ou não me venham dizer que eu sou o guru do futebol. Não. Quem tudo sabe, nada sabe. Ou seja, todos nós temos a nossa forma de ver o futebol. Um mais pelo adepto, outro mais pelo treinador. O grande problema que se discute aqui é: eu percebo de futebol, mas depois vou comentar as leis do jogo. Portanto, se tu queres comentar as leis do jogo, eu aconselho-te a tirares um curso de arbitragem. Porque eu não quero saber se é penalti, se é cartão vermelho, se é fora de jogo, se o campo está inclinado. Isso é para os peritos da arbitragem. E esse é o grande mal do adepto. O adepto diz que percebe de futebol, mas vai-me falar das leis de jogo. São 15 as leis de jogo. Pá, tirem os cursos de árbitros, porque os cursos estão gratuitos. Enquanto para o treino tens que pagar, os de arbitragem são gratuitos. Só que eu quero que esses canais cresçam. Agora, um canal que fala de arbitragem, eu aí já não estou interessado, porque eu não percebo nada de arbitragem. Eu não estudei para ser árbitro. E esse é o grande problema da nossa sociedade. É esses canais que começam nas televisões, em que dizem-se que são canais em que opinam sobre o futebol, mas não conseguem opinar sobre o futebol porque estão a opinar leis de jogo. E param, e vão ao frame, e discutem. Isso é discutir arbitragem, não é discutir futebol. Num passado recente, temos o Canal 11. E o Canal 11, através do Bolsas e de várias pessoas que estão no Canal 11, já conseguem falar sobre o jogo. Mas isto levanta outra pergunta. E o engajamento? E os viewers? E o número de pessoas? É importante ou não é importante? O que é mais importante para ti? São os números ou é o conteúdo? E se calhar há alguma retranca. Há pessoas que não avançam porque vão falar sobre futebol e não conseguem ter números. Só que eu nunca pensei nesses tais números. O que eu penso é: eu tenho um canal para comunicar futebol. E aquilo que eu estudei e aquilo que os meus olhos veem é aquilo que eu vou falar. E o canal vai crescer. Vai crescer porque é futebol, toda a gente gosta de futebol. Pode demorar mais, mas certamente o canal vai crescer. E é esse o sentido. Quem me dera, porque eu estou sempre a pedir às pessoas para analisarem futebol, falarem sobre futebol, cada um à sua maneira, e se for um projeto altamente enquadrado naquilo que eu gosto, da minha parte, terão sempre o meu apoio, sempre. Agora, criem condições para isso acontecer. Porque tu tens uma expressão que até dizes várias vezes, que é tu estares, entre aspas, não é? A partir de pedra, digamos assim, não é? Ruben, eu conheço meio mundo em Portugal, tá? Já estive em todo lado. Escritórios da SAD do Porto, escritórios da SAD do Sporting, conheço imensos diretores esportivos, treinadores, jogadores, conheço muita gente. 90% das pessoas não sabem o que é Twitch. Não sabem. Perguntam o que é isso. Mas se falares, olha, e o YouTube? Já sabe? Já sei o que é o YouTube, já vou ao YouTube, porque os canais de comunicação dos clubes já têm também o seu espaço no YouTube, já toda a gente conhece o YouTube. A Twitch, ninguém conhece a Twitch, mas é que ninguém conhece. Portanto, eu estou nesta plataforma a partir pedra, porque a própria plataforma da Twitch é uma plataforma de gaming, de eSports. E depois colocam lá uma tagzinha que é Just Chatting. Mas tu dentro do Just Chatting, tu podes falar de culinária, de cinema, de desporto, de moda e beleza, de maquilhagem. Portanto, eles metem tudo no mesmo saco. E depois tens os outros destaques, que são os jogos. É o GTA, é o Fall Guys, é o CS. E onde fica o futebol? Não fica. Ou seja, então o que é que tu estás a fazer na Twitch?
Pá, joga Fall Guys. O que é que tu estás a fazer na Twitch? Realmente não estou a fazer nada. E por isso é que eu digo: não, eu estou lá e vou continuar a partir pedra. E vou continuar a falar sobre futebol. Pode ser que eu seja a ponta de um iceberg que vá suscitar outros blocos de gelo para formar mais icebergs, Mas é o início. no sentido de falarem sobre futebol, que para mim é o mais importante. Exato, tens toda a razão. Poderá ser algo que mais canais podem vir a fazer, ou fazer o seu conteúdo ser mesmo ligado ao futebol. A plataforma em si, o serviço que a plataforma dá aos streamers. O que é que tu achas, na tua opinião, que poderia ser melhor ou que podia melhorar no sentido para ser mais positivo para os streamers fazerem então o seu próprio conteúdo? Olha, tu vais crescer na Twitch, certo? E o teu caminho vai-te dando indicadores. Só que eu já tenho 41 anos. Portanto, aquilo que eu já vivi faz-me ter um raciocínio sobre a plataforma. Eu tive um ano inteiro a jogar GTA Roleplay. Praticamente um ano inteiro. E depois fazia aba com o Football Manager, com o FIFA. Mas o grosso era o GTA Roleplay. E tu vais perceber que os jogos modinha, e eu jogava roleplay e não era modinha, porque eu sou mesmo old school, ninguém jogava roleplay e eu já jogava roleplay, mas tu vais-te a perceber na Twitch que o engajamento às vezes é atraído pelos jogos modinha. Estão a jogar Fall Guys, vamos todos jogar Fall Guys. O problema é que o engajamento é feito através dos paraquedistas. Quem são os paraquedistas? São as pessoas que pousam no teu canal porque estás a fazer um jogo, mas quando deixas de jogar esse jogo, o paraquedista vai para outro canal. E esse não me interessa a mim. Eu não quero ter um pico de viewers de 600 pessoas e depois ter uma média de 100. Não é assim que o canal cresce. O canal cresce em tu teres um rácio entre o pico de viewers, imagina de 500 pessoas, e teres uma média de 400 pessoas. Ou seja, eu não me interessa ter os tais paraquedistas, porque as pessoas que me assistiam no roleplay, mais de metade, mais de 50 pessoas já não me assistem no futebol. Estás a perceber? Enquanto, se eu tiver sempre a streamar roleplay, o meu canal tem a imagem do roleplay, esses mesmos paraquedistas têm 6 abas abertas, 7 abas abertas, a acompanhar roleplays de todas as pessoas, e onde houver problemas, quesilhas, é onde eles vão estar. Não vão estar no teu canal. Ou seja, ou tu conquistas o público pela forma como tu comunicas, por aquilo que tu és, ou se te preocupares com números, estás tramado. És mais um no meio de um oceano imenso, percebes? Aí é que está a verdadeira diferença. Exato, concordo contigo, e ou seja, que o jogo da moda, ou o jogo da modinha, ou do momento, como queiramos dizer, costuma ter sempre e atingir mais visualizações, mas lá está, será que isso é que é o importante a nível de quem faz as streams? Sim, é o jogo do momento. Isso é o jogo do momento. Mas há outro quadrante. Há outro quadrante. Porque assim, jogar FIFA, muitos jogam. Tu tens N canais sobre FIFA. Mas tu és realmente muito bom no FIFA? Para instruires a tua comunidade? Ou és mais um lá no meio? Porque se fores para os maiores canais de FIFA, são realmente de pro players. De pessoas que conseguem instruir qualquer coisa para a comunidade. Porque a comunidade vai-te perguntar: olha, como é que fazes isto? Qual é a tua tática? Como é que te jogas no processo ofensivo? E tens o Jota, tens o Tuga. E esses streamers que são muito bons no FIFA vão crescer porque são muito bons nisso. Estás a perceber? Agora, eu quero ser streamer. E o que é que vais streamar? Qualquer coisa, eu jogo qualquer coisa, eu vou para o CS. Mas se tu jogas mal CS, o que é que estás lá a fazer? Estou-me só para divertir. Ok, pronto, vale o que vale. Vale o que vale. Estás para divertir, então não peças números. Diverte, ponto. Agora, és bom numa Claro, coisa. tens as duas vertentes, não é? Pois é isso. És bom numa coisa, então investe nisso. Cria o teu conteúdo e investe naquilo que tu és muito forte. Estás a perceber? Porque quantos canais há de GTA e de Fortnite? Há imensos, meu. Onde é que tu te podes diferenciar? Estás a perceber? E depois há os raids. Isso é outro problema. Vem-te um raid, vamos imaginar, o Tiagovski faz-te um raid de 3.000 pessoas. Passado 5 minutos e tu estavas com um viewer de 100. Ele faz-te um raid de 3.000 pessoas e tu com 100. Passado 2 minutos, tu passas de 3.100 para 150. O que é que tu fizeste mal? Nada, se calhar a malta que vem por ele, se calhar também não conseguiste identifica. agarrar o público pela forma de como tu és em tão pouco tempo? O público do Tiago não é o mesmo público do teu?
Estás a perceber? Ou seja, quando alguém leva um raid, também ter essa capacidade de chamar pessoas para o teu canal, ou porque tu és muito bom naquilo que fazes, ou porque tu és muito bom comunicador e as pessoas gostam de ti, ou então realmente estás a converter pessoas de um público diferente do teu para o teu. E aí é que está a grande ginástica. E muita gente que está na Twitch ainda não percebeu a forma de como as pessoas têm que streamar. É o meu ponto de vista, vale o que vale. Certo, e lá está, eu também sou sincero, concordo contigo, porque lá está, enquanto streamers, e tu analisando o teu chat, o chat das tuas lives, o que é que tu achas que faz uma live stream ser dinâmica, ou seja, ser interativa, o tipo de pessoas que podes apanhar e etc. Ou seja, os vários tipos de seguidores. Olha, uma forma tão básica das pessoas e tu controlares o teu canal, mas o problema não vem da Twitch, o problema vem da nossa sociedade. Ou seja, a nossa sociedade hoje em dia vive em dois polos, somos muito extremistas, não há ninguém que faça o equilíbrio. Tu gostas ou tu odeias, e tu dás uma opinião no teu canal, que é uma opinião tua. Quem for contra a tua opinião, levas hate logo, és logo detestado. Porquê? Porque a tua opinião não vai ao encontro da opinião da outra pessoa. Só que a Twitch não consegue resolver esse problema, que é: eu estou a streamar e aparece uma pessoa no meu canal que é contra a minha opinião, e eu vou dar a minha argumentação, porque eu dou sempre esse espaço. E a outra pessoa não aceita o meu argumento, começa também a disparatar e começa a insultar as pessoas. Eu quero dar ban nessa pessoa. E realmente eu dou um ban. Só que a pessoa não é banida do canal, tá? A pessoa deixa de comunicar no canal, mas continua a assistir à live stream. E realmente para mim isso é um ponto extremamente negativo. Enquanto no YouTube tu podes banir uma pessoa e ela é banida, deixa de assistir, enquanto na Twitch a pessoa continua a assistir, mas não vai falar. O que é que não vai escrever? O que é que isso acontece? Acontece que as pessoas continuam a ouvir o streamer quando está online, em direto, até pode ferver em pouca água, e é esse equilíbrio que eu peço à pessoa. Começa a disparatar, vai acontecer que muitas contas vão ser criadas e a própria pessoa vai conseguir depois continuar nesse extremismo e a ver a stream. Portanto, uma das coisas que eu mudava era essa forma de gerir as pessoas que tu não queres ter na tua stream, porque a stream é tua, a casa é tua, e depois abrir novos horizontes para que a Twitch melhore, onde nos conteúdos, por exemplo, no Just Chatting, não meter tudo no mesmo saco, e depois a Twitch também deveria melhorar na capacidade de resposta. Não é do teu tempo, Ruben. A Twitch há 2 anos atrás enviava as notificações para as pessoas quando tu entras em live. A Twitch deixou de conseguir enviar as notificações porque houve uma invasão neste Covid-19, uma grande invasão de muitos youtubers que vieram da plataforma YouTube para a Twitch, o que levou a um arrastamento de pessoas para a plataforma, e a plataforma deixou de dar ou ter a capacidade de resposta para as notificações. Tu vês streamers com 30k de followers e têm uma média de 90 pessoas, ou seja, algo que não está bem, ou seja, a própria plataforma está embrulhada numa situação que já não consegue dar resposta. Ou seja, filtrar e encontrar o equilíbrio de tipo de pessoas que estão a assistir ao teu conteúdo, abrir leque para outras ferramentas em termos de outro tipo de conteúdos, a não ser só o eSports e os jogos, e realmente também dar mais capacidade de resposta para ajudar os streamers nesse conteúdo, que é enviar notificações para toda a gente. Portanto, são aqui 3 campos que eu acho que a plataforma deveria melhorar. Certo, e tens toda a razão. Mas, por exemplo, Joguinho, tu já estás aqui na plataforma e a fazer live streams há cerca de 2 anos e meio, como tu referiste. Por exemplo, para quem começa, ou para quem pode visualizar e que pretender começar a fazer os seus próprios live streams, o que é que tu achas que a pessoa poderá fazer para que tenha um início bom, um início a começar no sentido positivo? Quais as sugestões que tu davas a essa pessoa, por exemplo? Sim. Às vezes as pessoas perguntam-me: Joga, o que é mais importante para eu começar a streamar? E ele está à espera que as respostas sejam: olha, compras uma webcam C920, tens de ter um PC i7. Esquece isso. Quem pensar assim não vai lá nenhum. A primeira coisa que tu tens que ter é
e pensar qual é o conteúdo que eu vou trazer para as pessoas. Tu vês que há centenas e centenas, milhares de canais em que a oferta é muito grande e tu tens que pensar o que é que realmente eu posso oferecer às pessoas que vão entrar no meu canal. Conteúdo, tá? Conteúdo. Se tu adoras futebol, cria futebol. Se tu adoras moda, cria moda. Portanto, principalmente é o conteúdo, tá? Dentro desse conteúdo, tu tens que ter também alguma criatividade. E a criatividade não é às vezes pegar no FM e fazer uma palhaçada no FM. Não, a criatividade está na gestão dos teus conteúdos. Se tu fizeres 3 meses, e se calhar 3 meses até é um espaço temporal muito grande, mas em 3 meses, todos os dias FM, todos os dias FM, vai chegar a um ponto que tu vais angariar um leque de pessoas que te assistem porque gostam de FM, só que tu tens que perceber que a comunidade FM é uma comunidade muito pequena, percebes? Muito pequena mesmo. E a criatividade vai nesse sentido, ou seja, tu podes pegar no assunto futebol, arranjar um modo carreira no FIFA, um rumo ao estrelato no PES, fazer um just chatting, só ver vídeos de futebol e fazer uma reação, não uma análise, mas faz um react, porque na Twitch tu podes mostrar imagens televisivas e arranjares essa criatividade, e se fores para a parte mais cómica, como tu falaste, podes criar um rumo ao estrelato no PES com um boneco todo folclórico e colocares um pouco mais de comédia naquilo que, na carreira do teu jogador, ou seja, podes entrar um bocado na comédia, podes entrar também no conteúdo de futebol e teres alguma criatividade nesse sentido. Certamente que tu vais crescer, sabes porquê? Porque vais primar pela diferença, estás a perceber? Porque assim, eu não sou muito bom no FIFA, eu não sou pro player no FIFA, mas o facto de eu estar a jogar a FIFA e a comentar e a reagir, as pessoas vão gostando. Torna-se diferente, não é? Tens que ter alguma criatividade. A minha Weekend League no FIFA, o melhor que eu fiz foram 17 wins. É o melhor que eu fiz e o pessoal sabe aquilo que eu sou. Por isso acho que é um bocado por aí. Ou seja, escolhes o conteúdo, vai em frente com o conteúdo, mas alguma criatividade e depois isto vai crescendo. Pode custar ao início, mas vai crescendo, porque o engajamento traz engajamento. Portanto, é muito difícil chegar aos 1000 followers, mas dos 1000 aos 3000 parece que a coisa é mais fácil, porque isto é tipo uma bola de neve, vai crescendo, às vezes custa ao início. Vai andando mas mais depois rápido, não é? se o teu conteúdo for aceitável e as pessoas começarem a gostar de ti, isto depois vai crescendo com naturalidade. Muito bem, e lá está, como eu estava a perguntar, para pessoas que estão a iniciar é sempre importante essas opiniões, porque é algo bom de quem já está consolidado e claro que pretende subir sempre mais, mas já é muito bom essa opinião porque é a realidade. Joga, agora a nível também, lá está, deixando um pouco a Twitch e passando para umas perguntas mais de gosto pessoal e etc. É conhecido que tu és um amante, digamos assim, do jogo do Jorge Jesus, não é? Eu vou te dizer, eu quando tirei o nível 1, eu estava muito na estrutura 4-3-3 e nos comportamentos com extremos de 1 para 1, rápidos, o meio campo a 3, dar mais capacidade posicional ao meu meio campo e só um ponta mais referenciado. Só que depois, quando o JJ vai para o Benfica, e não tem nada a ver o facto de eu ser benfiquista, nada a ver, até porque eu sou muito isento nas minhas análises, o facto que o JJ apresentou o modelo, não vamos falar sobre o modelo, porque senão estávamos aqui 1 hora a falar sobre os comportamentos e o princípio do jogo, vamos falar da estrutura. E ele depois apresentou uma variante do sistema 4-4-2, que é uma estrutura 4-1-3-2, numa dinâmica completamente nova na altura, e eu comecei a seguir muito o JJ, porque o JJ foi realmente um criador da defesa à zona, que continua a ser um criador nas bolas paradas, e ele trouxe uma coisa muito nova naquilo que eu mais gostava no futebol, que era o ataque rápido, ou seja, a tua equipa quando entra dentro do meio campo do adversário e quando faz a mudança de velocidade, principalmente através dos corredores laterais, e eu comecei a adorar esse tipo de futebol, porque assim, muita gente gosta de posse, que é muito bonito, e gosta do ataque posicional.
Eu gosto de futebol mais pragmático, velocidade, e mais num ataque rápido. Não é um contra-ataque, são coisas diferentes, e mais num ataque rápido. E realmente ele fez-me ver que o futebol pode ser pensado através de uma pressão alta, mas uma pressão identificada. Não consegues pressionar o adversário, 10 e formas um 4-4-2, duas linhas de 4 e dois avançados, mas depois no processo ofensivo há uma dinâmica entre os médios interiores barra extremos, que há um comportamento que vai ser processado mediante o posicionamento da bola em campo, e realmente fez-me abrir o meu leque, o meu horizonte para o treino, e comecei a acompanhar o Jorge Jesus já do primeiro ano do Benfica. Claro que as coisas não correm bem, não é? Apanhou o Vítor Pereira, que em 2 anos tem uma derrota, e num 4-3-3. Agora, a forma não a forma como ele comunica, por exemplo, vou dar um exemplo, eu prefiro o processo de comunicação do Vilas Boas em relação a JJ. Mas os comportamentos que ele coloca, tanto no Sporting, fez a melhor temporada de sempre do Sporting, e os pontos que ele fez na altura, que ele estava no Sporting, dava para ser campeão em Portugal, mas apareceu um super Benfica, e o Benfica acabou por ser campeão, e o Sporting ficou aquele falhanço do Brian do Ruiz, Brian, exato, do Brian Ruiz. mas a forma como o Sporting jogava na altura tinha essa imagem de JJ, equipas muito agressivas, e realmente fui sempre um apaixonado pelo JJ no que diz respeito ao jogo, e tive 8 anos, isto é verídico, até se tu fores ao meu canal no YouTube, tem lá uma aula de 3 horas, aula entre comas, mas tem lá um vídeo de 3 horas que eu a explicar o meu modelo de jogo, que tem claramente influência naquilo que JJ faz. Sim, e essa é a aula, lá está, entre parênteses ou não, isso é um critério de comportamentos da equipa, com ou sem bola. Por acaso eu vi essa live stream e só tenho uma questão a apresentar, que é, tenho pena ter acabado, porque foi muito boa. Até porque tu vês o joga simples não, mas tu vês o Luís perfeito a nu. Bola, o jogo sem bola, o jogo posicional, exatamente. Eu são 8 anos de trabalho e eu expus tudo. Tu conheces-o pessoalmente, gostavas de ter essa oportunidade de conhecer? Não conheço pessoalmente, mas gostava de o conhecer. Agora, eu para conhecer o JJ não é chegar lá e tirar uma selfie, estás a perceber? Claro, era mais que isso, não é? Eu queria sentar-me à mesa com JJ, e uma das perguntas que eu mais fazia, e ele tinha que ir ao pormenor comigo, eu queria fazer só uma pergunta, em que é que o basquete lhe influenciou pela forma que ele pensa hoje em dia ao futebol? Porque eu sei que o basquete teve grande influência na forma de jogar da equipa dele, e é uma das perguntas que eu lhe gostava de fazer. Olha, e sou tão honesto, pronto, não conheces, não tiveste esse prazer de privar com o JJ, mas por acaso sou-te sincero, gostando da tua pessoa, gostava que também tivesses essa oportunidade de poderes conversar com ele, que é porque lá está, também seria, mas gostava mesmo que tivesses essa oportunidade. Joga, assim de uma forma resumida, não é? Claro que não é possível, mas assim de uma forma muito resumida. E eu a falar também, não é? Te fascina e o que é que te faz ter este amor pelo futebol? Olha, o que mais me... Não, e posso-te resumir, porque senão isto, depois que me vai para o YouTube, demora sempre mais tempo e pronto. O que resume tudo isto é o coletivismo. Eu sou um apaixonado por jogos coletivos. Jogos individuais posso ver, mas nunca iria praticar. O sentido coletivo para mim é fantástico. Então viver um balneário, quem nunca viveu um balneário também não sabe falar porque nunca viveu, mas o sentido do coletivismo para mim é algo que me fascina. Ou seja, tu em conjunto arranjas uma forma, uma identidade em que tu vais controlar, imagina um plantel com 25 cabeças pensantes, e controlar essas 25 cabeças para que todos eles juntos consigamos concretizar os objetivos. Portanto, essa parte mais também psicológica faz-me ser um apaixonado pelo jogo. O porquê o futebol? Porque tem a ver com a tua infância. Tu cresces num ambiente de bola nos pés. Tu nos Estados Unidos, tu cresces num ambiente com uma bola nas mãos, tá? Ou com um taco. Tens o NHL ou o beisebol, ou então tens o basquete. Ou seja, é um bocado a cultura. Nós somos latinos, não é? E os latinos é bola no pé. Portanto, isso já vem da tua infância, da tua cultura, daquilo que também te mostram. E então o meu fascínio pelo futebol parte por aí. Depois o sentido coletivo é outra parte que me dá grande influência,
E depois foi com o passar dos anos. Se eu gosto de futebol, então deixa-me tentar perceber o que é o jogo, tá? E então a vertente adepto, como eu já tive, a vertente adepto, portanto eu ia para a escola, quantos títulos tem o Porto? Quantos títulos do Benfica? Pega lá, cala-te, nha, nha, nha. Eu acho que tem que haver espaço, para essas pessoas, como, por exemplo, eu nunca fui ver um jogo de futebol num café. Ou, por exemplo, no Euro 2004, ir para o Castelo do Queijo ver com... Não consigo. Sabes porquê que eu não consigo? Porque eu vou ouvir bocas de adeptos que me vão incomodar, porque o Ronaldo faz o remate à baliza, este gajo não joga nada, só joga bem no Real Madrid ou na Juventus, na seleção não joga nada, e essas coisas irritam-me. Portanto, eu vejo o futebol sozinho, ou seja, eu quis tentar perceber o que é o jogo, porque é que as equipas, como é que elas defendem, como é que elas atacam, como é que elas reagem à perda de bola, e quando ganham bola, quais são os comportamentos, e o Mister, qual é o aspecto psicológico, e a mensagem no balneário, e a mensagem no grupo, dentro de campo. Isso é tudo importante, tentares perceber o técnico, o tático, o psicológico e o físico. Portanto, eu sou das pessoas que essa paixão fez com que eu me fosse instruindo ao longo da minha vida sobre o processo futebol, percebes? Ou seja, é esse quadrante, é historicamente, culturalmente, o gosto pelo sentido coletivo, o coletivismo, e depois fui mais a fundo, tentar perceber, e hoje em dia tirando a minha família, não é? Algo mais pessoal, o futebol claramente que é das minhas grandes paixões. Eu não gosto de carros, e os homens gostam de carros, eu gosto de futebol, a música vou ouvindo, mas não percebo nada de música, ou seja, cada um na sua cama de conforto, não é? E pronto, e é assim, é o Joga Simples, está para o futebol como o futebol está para o Joga Simples. Isso é uma das coisas que a gente tem em comum, isso do futebol, e como te referes, lá está, é a questão da infância, não é? O gosto vem da infância, a origem, mas para o futebol, quando refiro futebol, o futebol propriamente dito, o que é jogado. Mas lá está, em Portugal existe muito essa questão, e há muitos adeptos que são os adeptos do sofá, não é? Não, mas, por exemplo, também me irrita um bocado, eu estou na sala, estou no meu habitat, a câmara está desligada, portanto eu estou aqui com o meu filho e com a minha mulher. Vai imaginar, o Marega está isolado, falha um golo, eu vou insultá-lo, meu, porque eu também tenho a minha vertente adepto. Porquê? Porque a tomada de decisão do Marega, ou a execução do Marega, foi má. Eu também tenho o meu ser de adepto, estás a perceber? Agora, o influenciar as pessoas para esse campo... Exato, isso já é diferente, já é desnecessário. Totalmente contra, meu. Joguinho, agora fora treino, fora a tua profissão de treinador, fora a questão das live streams, mais de fazer a nível de hobbies, quais é que são as atividades que tu praticas quando tens... As pessoas conhecem-me, não é? Eu sou nascido, eu digo isto, eu sou nascido e criado no mar, tá? O Joga Simples cresceu na Foz do Douro, na zona dos Pilotos, na Cantareira, onde o mar, mais à frente, Passeio Alegre, o farol do Passeio Alegre, perto do Castelo São João da Foz, é onde há o cruzamento do rio com o mar. Portanto, eu sempre fui uma pessoa de mar. Aliás, eu passava mais tempo no mar, na areia, do que na minha própria casa. Lá está o contexto, não é? Não havia telemóveis, não havia redes sociais, era completamente diferente, não é? Não havia internet, não havia nada, e a minha vida foi passada na rua, não é? Então muitos anos era futebol de rua, e fazíamos as balizas com paralelos, e aquela estrada da Católica na Foz, eu chamo-lhe Estrada Nova, que é a estrada de Diogo Botelho. Para mim a Estrada Nova sempre foi, porque foi construída na minha infância. Passava um carro de meia hora. Tá? A Católica não existia, era um carro de meia hora, e dava para jogar futebol, o carro desviava-se, os paralelos ficavam lá, ou seja, mas fui uma pessoa de mar, ou seja, dos meus 14 aos meus 30 anos eu fiz bodyboard, tá? Fiz bodyboard, ainda hoje tenho o meu fato, as minhas barbatanas, os pés de pato, a minha prancha de há 20 anos atrás, que está completamente ultrapassada, que parece um bacalhau já. Portanto, a minha vida, o meu hobby sempre foi o mar, durante a minha juventude. Agora, claro, ficas mais velho, tens um casamento de 16 anos, tens um filho de 14. Os meus hobbies agora é mais de velho dinâmico. É eu acompanhar o filho ao treino, é ir buscá-lo, é levá-lo, é ir ver os jogos do meu filho.
Quando não estou no computador, eu estou a ver Netflix, por exemplo, jogos de futebol na televisão. Atenção que eu só ligo o meu computador para streamar, tá? O meu computador é só para streamar. Portanto, as pessoas pensam que eu estou muito tempo no computador. Não, eu não jogo nada. Eu não jogo nada. Eu ligo o PC para streamar. Acaba a stream, estou não, estou 10, 15 minutos a ver canais da Twitch, para ver a comunicação, a forma de eles comunicarem, de jogarem. Desligo o PC e morreu. E morreu, percebes? Porque nem eu consigo estar aqui tanto tempo sentado, percebes? Isto também, lá está, é o contexto, a forma como tu cresceste é para o futuro uma forma de viver, percebes? Ou seja, cinema, futebol, praia. Mesmo de inverno, atenção, as pessoas que me estão a assistir, está a chover a potes, está frio para caraças e o jogo assim está em Matosinhos. Então, olha, Fazer és um bodyboard. purista. Mas fui criado no mar e para mim o mar é tudo, dá-me vida. Joga, agora uma pergunta que lá está, nesta conversa surgiu-me, e é uma curiosidade minha, tu fazes ginásio, o porquê do bichone, como é que surgiu isso? Não faço ginásio, não faço ginásio, detesto ginásios, sou contra ginásio, não, contra não, porque isso é um bocado extremista, contra não. Mas eu também tenho esta opinião porque, como eu joguei futebol durante 20 anos, tu não tens a mínima noção da quantidade de professores de educação física que eu tive enquanto jogador. E com 10 anos de treino, a quantidade de fisioterapeutas, de professores de educação física que passaram por mim. Eu era o treinador principal e fui-me instruindo aos poucos nessa matéria. Não é o meu forte, a educação física, mas como treinador fui aprendendo. Eu não faço ginásio, mas faço o meu exercício, ou seja, eu pratico exercício físico e eu próprio faço os meus planos de treino. Eu quero treinar abdominal, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Eu quero treinar o ombro e braços, eu sei o que é que eu tenho que fazer e por isso não vou para os ginásios. Não gosto de espaços fechados. Eu, se quiser trabalhar cardio, eu vou para a Foz 30 minutos e faço cardio. Eu não preciso ir para uma passadeira. Mas acredito que as pessoas que não estão na minha situação, com o meu passado, acredito que o ginásio pode fazer bem a essas pessoas. Mas eu não uso o ginásio também por causa da minha situação. Sobre o bichone. O bichone é bichone com X, não é? O bichone foi sempre uma crítica aos jovens dinâmicos de os adolescentes que vão para o Instagram tirar fotografias em frente ao espelho. E como o meu canal vive muito do futebol, tu repara, no meu canal tu não tens nenhuma rapariga lá. Não tens nenhuma. Ou então não comentam. Eu tenho 600 pessoas a assistirem-me, eu não vejo raparigas a comentar. Porquê? Mas o canal do Joguinho é machista. Não, não é. Não é. Todas as raparigas são bem-vindas. Agora, não se vão enquadrar... Sim, são duas coisas totalmente diferentes, não é? Pronto. Só que não se enquadram no meio de tanta gente que sobe a bola. É que sobe a bola. E então, quando o Instagram começou a aparecer, e eu já estava... não, começou a aparecer não. Começou a ter grande engajamento. Eu já estava aqui nas minhas streams. Apareciam os homens nos elevadores e nos espelhos do ginásio, nos espelhos em casa, faziam aquelas poses, sabe? Porque pensavam que era bonito, não sei, pensam que é bonito. Uma coisa é o Bruno Mota que quer mostrar o seu resultado sobre um plano de treinos. Outros são gajos que vão, que antes de ir para a praia, metem o óleo, não é? O óleo de cenoura, e vão em frente ao espelho e fazem aqueles, não é? Opa, e na altura, nós tínhamos o Jorge Costa no Porto, que era o bicho, e o pessoal do interior chamava-lhe o bicho, não é? Se é o bicho, é o bicho. E então nós começámos a gozar com essas pessoas, gozar, entre aspas, não é? Também não há bullying aqui, não faço bullying. Mas de uma forma caricata e na brincadeira do bicho, passou para bichone, percebes? Foi o bichone, com aquela imagem de... Então, era isso. E foi crescendo. Por exemplo, quem dá follow no meu canal é Joguinha, quem dá sub é bichone, quem dá uma doação é o investidor da SAD, que é o clube, e o top donator é o presidente da SAD. Ou seja, foi uma forma de brincadeira para criar um espírito de
Sim, e isso vai de encontrar aquilo que nós estávamos a falar há pouco, ou seja, aquilo da criatividade de cada canal, não é? Criar algo diferente. Criativo, por isso é que eu estou lá com o Oh, bichão. meu, top. É mesmo esse do bichão. Mas, Joga, também em nível em fase de conclusão do próprio episódio, deste primeiro episódio, eu gostava de fazer uma pergunta, ou umas, 2, 3 perguntas ainda relacionadas com o futebol, e mais concretamente do nosso futebol cá em Portugal, a próxima temporada que se avizinha, que vai começar, apesar que no momento da gravação e quando isto sair já começou o futebol, já temos 2, 3 jornadas mais ou menos, mas gostava de ter a tua análise sobre o que será a próxima época. Eu posso fazer uma previsão, apesar que esse não é o meu trabalho. Eu sou um analista, quem faz previsão são os jornalistas, são coisas diferentes, mas posso fazer a minha previsão baseado nas contratações que os clubes estão a fazer. Eu sempre disse no meu canal, e eu sou muito da opinião do Vítor Oliveira, e é curioso que eu não me lembro quem disse primeiro, se fui eu ou se foi o Vítor Oliveira, porque eu vi um vídeo dele mais tarde. O nosso campeonato tem uma péssima qualidade, mas é competitivo. É competitivo, mas tem uma péssima qualidade. O competitivo é porque hoje em dia o acesso à informação está para todos os treinadores. O acesso à instalação em termos de condições de treinos está para todos. Hoje em dia tu vais a um Sporting e podes comparar a forma de trabalhar com o treinador do Pepa, do Passos de Ferreira. Porquê? Porque o acesso à informação não é como há 20 anos atrás. Ou seja, claro, nós já é mais acessível, claro. treinar de uma forma idêntica. As redes sociais e a internet veio trazer muita informação porque estás a um passo de conseguires ver um jogo completo do teu próximo adversário e consegues ter os jogos em plataformas como o iScout, o Instat. São plataformas que ajudam os clubes a crescer. E então a competitividade, tu estás lá, não é? Tu vês um Santa Clara a ir ao Estádio da Luz e a ganhar por 4-3. Tu vês logo no início de jornada um Gil Vicente a ganhar ao Porto por 2-1. Ou seja, elas são muito competitivas. Agora, a qualidade em termos generalistas, há uma grande discrepância entre o que é equipas do top 6 para baixo, em termos de comparação de qualidade, não só individual como coletiva. Há um grande desfazamento entre o Porto, o Benfica, o Braga, incluo desportivamente o Sporting. São plantéis que em termos de... as coisas podem não sair, porque as outras equipas são muito competitivas, mas a qualidade que as equipas têm, há uma discrepância muito grande. E quando eu falo que a qualidade é péssima, é muito má mesmo, podes pôr mal nisso, é nessa falta de equilíbrio. E então eu sempre disse, competitividade boa, qualidade muito má. Até porque as nossas equipas, quando vão lá fora, não é? É uma desgraça. Tem sido uma desgraça. Porque tu comparas um Porto de Hulk, Falcão, Rames Rodrigues, ou seja, jogadores, João Moutinho, e compara o Porto agora. Estamos a falar de Otávios, Maregas, Tiquinhos, Godes Manafás, um Benfica com Witzel, Di Maria, Ramírez. Ou seja, calma, temos que ver as coisas como elas são. E este ano parece-me que esse equilíbrio de qualidade está, não é um equilíbrio. A qualidade está a subir, a crescer, e eu espero que competitivamente nós consigamos manter. Eu acho que sim, porque a informação está é acessível a toda a gente. E tu vês o Vitória a contratar muita juventude, parece-me com qualidade e a experiência. Agora o mais recente, o Ricardo Quaresma. O Boa Vista também com juventude, mas experiência, como o Rabi Garcia, o Gaita no Braga. Ou seja, o Castro, que para mim tem uma experiência de jogo muito boa, também foi para o Braga. Ou seja, parece-me que a qualidade está a aumentar e espero que a competitividade também esteja ali bem patente. O Benfica também a contratar, o Porto ir ao mercado consoante as suas possibilidades perante o fair play financeiro, o Sporting também com algumas dificuldades em ir ao mercado, mas também continua a contratar. Assim, a minha previsão, eu acho que as equipas estão a apostar mais em qualidade versus experiência, e espero que a competitividade também esteja forte. Eu só espero é que depois nós, quando formos lá fora, consigamos dar uma boa imagem para o nosso país. Certo, e referindo o que estás a dizer, né, das competições lá fora, e nesta época, a época que acabou agora, não é? Sim.
nos 16 avos, se não estou em erro, da Liga Europa, estávamos 4 equipas e foram eliminadas 4 equipas logo de uma vez, não é? Mas e a nível do top 4, o que é que tu achas que poderá acontecer? O mesmo. Exatamente, o mesmo. O Porto, o Benfica, o Braga, o Sporting, essas 4, top 4. A ordem é impossível dizer, também. A ordem é até porque o Porto dá seguimento a um trabalho, porque é assim uma equipa que é campeã É sempre favorito, não é? é dar seguimento ao trabalho. O Benfica começa no ano zero, ou seja, treinador novo, comportamentos novos, adaptações, contratações, são planos completamente diferentes. Uma pergunta que eu também gostava de colocar é, por exemplo, dentro do nosso campeonato, quais é que são os treinadores que para ti não têm assim tanto reconhecimento como o reconhecimento atual que têm e que mereciam mais, como por exemplo, e é conhecido que tu tens esse apreço, digamos assim, pelo Vítor Oliveira, pelo Pepa, quais é que são os treinadores que tu achas que poderiam ter mais reconhecimento do que têm atualmente? Mas não se calhar pelo trabalho ou pelas conquistas que eles tiveram no passado. Eu quando digo que eu gosto de um treinador é pela imagem que ele consegue colocar as equipas a jogar. E eu vou deixar a minha veia de adepto, de resultadista, de lado para pensar na forma e na ideologia que os treinadores colocam as suas equipas a jogar. Finalmente temos um treinador na Primeira Liga que já cá esteve, que foi embora, ingressou na Segunda Liga e volta agora à Primeira Liga, que é o treinador do Boa Vista. O Vasco Seabra é um treinador com uma ideologia diferente dos demais. É um bocado suspeito porque o Vasco é meu amigo pessoal, por isso é suspeito. E conheço o Vasco já do sub-19 do Passos de Ferreira. Portanto, eu acho que o Vasco Seabra merece uma nota de destaque porque vai mudar a ideologia de um clube histórico como o Boa Vista. Não é só mudar treinador, é perceber o treinador que tu trazes, o que é que tu queres dele. E ele acho que vai trazer coisas muito positivas ao nosso futebol. Depois de realçar, o Mário Silva tirou o nível 2 comigo, portanto também conheço pessoalmente o Mário Silva. Não sei o que é que o Tiago vai fazer no Vitória, mas a minha opinião é: prefiro um treinador português a um treinador estrangeiro, ponto. E se tivermos que dar oportunidades, então que as demos, para os treinadores conseguirem provar o valor e o trabalho dentro das 4 linhas. Tenho só pena, o João Henriques não tem mercado cá em Portugal, não consigo entender como é que há treinadores que têm uma porta aberta sem experiência e o Mister que esteve no Santa Clara sai do clube açoriano e não tem colocação na Primeira Liga. Portanto, também destacar o trabalho do João Henriques, que foi um trabalho muito bom, e depois ver casos como, por exemplo, o Lito Vidigal que está no Marítimo. Gostaria de perceber, e nada contra o Lito Vidigal, porque até somos da mesma classe, mas perceber qual é o contexto e a escolha que às vezes os presidentes fazem, a própria escolha, não é? Para a escolha dos seus treinadores. Basicamente é essa a minha opinião. Muito, muito bom o joguinho, é incrível mesmo. Estamos aqui à conversa e já há algum tempo e é excelente, meu, é excelente ter a possibilidade de ouvir-te. Eu sou-te sincero e como tu sabes, eu comecei a criar conteúdo há pouco tempo, é muito recente ainda, mas eu sempre olho para ti e na ideologia desta série que eu quero criar e quero dar continuidade, eu imaginei-te sempre como um potencial convidado. Mas eu sou-te mesmo honesto e juro por tudo o que eu estou a dizer que é verdade, ou seja, eu sempre olhei como um potencial participante, mas nunca pensei que fosse possível. E quero deixar esse agradecimento especial a ti próprio pela tua disponibilidade, porque sempre foste aberto a podermos falar sobre isto, sempre me respondeste às mensagens onde fosse a plataforma, se fosse na Twitch, se fosse nas redes sociais, se fosse onde fosse. Quero agradecer-te imenso. Ruben, eu sou uma pessoa muito simples, olha, e tu és do Porto, o que hoje é a Foz do Douro, que é a freguesia dos Novos Ricos, tá? Foi invadida pelos Novos Ricos. Nunca te esqueças das tuas origens, meu. A Foz do Douro, e quem quiser estudar a freguesia, foi, é e será sempre uma terra de pescadores. Vale o que vale, tá? Portanto, eu sou uma pessoa muito simples e com grande prazer também estou aqui a falar contigo, e também o meu desejo é recíproco, que tenhas muito sucesso na Twitch, principalmente a falar sobre futebol. Nada disso, Joga, e é como eu te digo, independentemente do motivo que tu me digas ou a razão que tu me dês, eu agradeço imenso, e é essa a palavra que eu te consigo dar, não é? É agradecer,
por teres, lá está, novamente referir que aceitaste com todo agrado, disponibilidade, pá, e é simplesmente incrível poder estar 1 hora e 10 a falarmos, e espero que sejam mais, espero que no futuro provavelmente até poderá acontecer um novo episódio contigo, com a tua participação, mas quero-te agradecer imenso, quero que tenhas sorte no teu trabalho, a nível de profissão, o treinador, enquanto criador de conteúdo. Desejo-te a mesma sorte de uma forma igual e que continues a fazer as live streams como continuas, não é? Porque é isso que faz entreter para já, visto que ainda não és treinador atualmente, mas agradeço-te imenso mesmo a participar. Obrigado, Ruben, obrigado pelo convite, foi um prazer falar um bocadinho sobre a plataforma, sobre mim, sobre o futebol, e sempre que tu quiseres manda mensagem e falamos sobre outros assuntos. Opá, não me peças para falar em assuntos que eu realmente não percebo nada, como estrelar um ovo, opá, não sei. Fico mesmo agradecido. Este foi o primeiro episódio da nossa série, da conversa, e hoje a conversa foi com Joga Simples. Vai ficar, ou neste caso com o Luís Perfeito, mais conhecido e entre aspas Joga Simples, vai ficar na descrição. Fica aqui o primeiro episódio e quero-vos agradecer imenso a todos mesmo.